Bom dia, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, retomando as nossas aulas, hoje nós estudaremos o gênero textual charge, tá? O que é uma charge? É um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar a coletividade, o posicionamento editorial do veículo, ou seja, ele usa um desenho, uma imagem, para fazer uma crítica, para ironizar situações do cotidiano, da atualidade. Quando ele fala posicionamento editorial do veículo, o veículo é onde a charge foi publicada. Foi jornal, se foi revista, se foi em algum livro, se foi em algum site. Então, a charge ela tem esse perfil de fazer um desenho com que ele demonstre uma crítica ou que seja ironizando alguma situação, mas da atualidade, do cotidiano. O termo charge é oriundo do francês, ou seja, vem do francês, charge, e que significa carga, exagero, ataque violento. Ou seja, como você está sempre ironizando, satirizando, fazendo uma crítica, então você sempre está exagerando, atacando a algo ou alguém. As charges retratam situação da atualidade, como eu havia falado. Aqui eu coloquei uma charge em que tem um protesto, que a placa diz ensino de qualidade. Essa placa ele escreveu ensino e qualidade de maneira errada, mas propositalmente, porque ele quis atacar o governo, ele quis dizer que o governo oferece a educação pública, no caso, aqui ele está criticando o ensino público, oferece ao ensino público uma educação que ele diz que é de qualidade, que na verdade não é isso que acontece. Que esse ensino ele está mascarado, ele não mostra a situação da realidade vivida pelos alunos na rede pública de ensino. Então a charge serve para isso. Você sempre vai ironizar, atacar algo, alguém, pode ser a sociedade, pode ser alguém da política, pode ser algum site, mas vai estar passando informação sobre o assunto que ele quer que seja chamada a atenção através de um desenho, que é a maneira mais criativa. Características da charge. Retrata a atualidade, são assuntos atuais. É usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Ele pode atacar tanto a sociedade quanto fazer uma crítica ao governo, à situação política. Se origina na notícia jornalística, geralmente é passado por uma notícia de jornais, tá? Ou revista, sempre tem esse veículo que passa a informação. Reflete na imagem o posicionamento do editorial do veículo, ou seja, vai sempre expressar aquilo que o jornal, a revista, o site quis dizer. A charge também pode ser chamada do texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo que critica, ou seja, ele pode estar fazendo uma crítica, mas de uma forma engraçada, mas não deixa de ser uma crítica. Caso não venha acompanhado de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Ou seja, se você não tiver a par do que está acontecendo na atualidade, no momento, você não vai entender o que a charge quis dizer. Ele está passando uma informação, por exemplo, aqui ele passou uma situação, uma informação sobre o tipo de ensino que o governo oferece para os alunos. Se você não tiver sabendo da situação atual do ensino no Brasil, na rede pública, você não vai entender o que ele quis dizer com isso, por que ele escreveu errado. Coloquei aqui outra charge, simbolizando uma crítica, um ataque ao governo, porque ele escreve aqui bem grande no outdoor, plano Brasil sem miséria.
Aí o garotinho fala para a mãe: esquece a Disneyland, eu quero ir para esse lugar aí. Ou seja, o sonho dessa criança era ir para a Disneylândia, mas como ele vive na miséria, ele quer ir para o Brasil sem miséria. Por quê? O governo criou um plano dizendo que o Brasil não tem miséria, mas não é a situação atual. Não é o que realmente acontece. Então, ele está fazendo uma crítica ao governo que diz que o Brasil não tem miséria, quando na realidade não é isso que acontece. Diferença entre charge e cartoon. Isso é importante, porque os dois são feitos de forma de desenho. Geralmente é um quadrinho só, né? Um desenho só para passar a informação. Só que na charge, como eu disse, ela critica, ela ataca, ela ironiza. Então, os desenhos vão estão sempre voltados a criticar alguma coisa ou alguma situação, atacando na área política, na área da sociedade, é, no que o Brasil ou que o mundo estiver vivendo atualmente. O cartoon não. O cartoon é um desenho, pega situações do cotidiano, situações atuais, só que ele não ironiza, ele não faz sátira, ele não critica, ele simplesmente pega assuntos da atualidade e transforma em uma piada, transforma em uma coisa engraçada. Não deixa de passar informação. Porém, não é um ataque a ninguém, é simplesmente passar informação de maneira engraçada. Coloquei aqui a diferença, ó, cartoon e a charge. Cartoon, ó. Estou fazendo uma pesquisa. Qual o seu maior medo? Ficar desconectado das redes sociais. Ou seja, ele passou a informação que é um fato da atualidade, que vocês adolescentes adoram ficar na internet, porém ele não criticou, ele não atacou ninguém. Ele passou a informação de um assunto atual, de uma coisa do cotidiano, mas de uma maneira engraçada, porque aqui ele poderia muito bem dizer: meu medo é de ser assaltado, meu medo é de perder alguém que eu gosto, meu medo é de ficar desempregado. Ele poderia dizer qualquer coisa, mas o medo dele foi só ele não conseguir mais entrar na rede social. Então, ele usou uma situação do cotidiano e expressou de uma forma engraçada. Aqui é Charge, Brasil, todos pela educação. Aí a Mafalda pensa: o governo está sabendo disso? Aqui a Charge já está criticando o governo, porque ele diz que o Brasil tem educação para todos, é todos pela educação. Mas ele não dá educação para todos. Por isso que ela vem aqui um balãozinho dela pensando: o governo está sabendo disso? Porque não é possível. Se o Brasil é todos pela educação, como é que tem gente ainda que não tem acesso à educação? Então, aqui a Charge fez uma crítica ao governo. Então, entendam bem essa diferença. Os dois passam a informação, os dois tratam de assunto da atualidade, mas de maneiras diferentes. Um critica, o outro de forma engraçada. Vocês vão fazer a página 35 do livro de português, que fala sobre charge. Vão criar uma charge falando sobre a pandemia, o Covid-19, o coronavírus, a situação que o Brasil e o mundo está vivendo hoje. Então, vocês vão fazendo uma charge demonstrando, apresentando a atual situação do mundo em relação a essa pandemia. Você pode fazer de forma crítica, irônica, é, um ataque à sociedade, ao governo, contanto que você demonstre a situação que o Brasil está vivendo, o Brasil e o mundo estão vivendo atualmente. Bom, então era isso. Por hoje é só. Vocês façam o portfólio, tá? Não deixem de fazer. Peguem todas as videoaulas que foram dadas, revejam, para quando vocês estiverem montando o portfólio, saber o que realmente está fazendo. Pegue os exercícios,
e dá uma estudada nesses gêneros textuais que nós já vimos, para poder fazer o teste com consulta, com tranquilidade, tá? Dúvidas, tá lá no e-mail, vocês podem mandar, que eu irei estar respondendo, tá? Se cuidem ficando em casa, tá? Até a próxima aula.